Olá, gente. Nós tivemos um dia ontem muito importante no Congresso Nacional, a votação do pacote anticrime, e eu queria explicar um pouco para vocês o que aconteceu. Nós tivemos, no início do ano, um projeto do ministro Alexandre de Moraes sobre os temas relacionados ao enfrentamento ao crime organizado e uma proposta do ministro Sérgio Moro. A proposta do ministro Sérgio Moro criava um Estado penal. Era uma proposta muito ruim. Ela, por exemplo, falava do excludente de licitude, né? Uma licença para matar que ia fazer com que a violência policial, que já é tão grande no Brasil, aumentasse muito. Criava plea bargain, que aumentaria muito a população carcerária, acabava com a audiência de custódia, criava videoconferência no lugar da audiência presencial, onde a pessoa detida pode se defender, inclusive, de casos de tortura. Enfim, tinha uma série, a segunda instância, tem uma série de pontos que criava, sem dúvida alguma, um Estado penal. Durante 200 dias, o grupo de trabalho fez um trabalho muito intenso, ouvindo especialistas, com muita participação do movimento social. Várias organizações do movimento de direitos humanos acompanharam esse debate, fizeram sugestões e a gente chegou a um texto final, um texto do grupo de trabalho. Esse texto foi votado ontem. Este texto, ele era um texto que tirava a essência do pacote Moro. Tirava, por exemplo, o excludente de licitude, tirava a plea bargain, tirava todos esses pontos, garantia a audiência de custódia. Então nós tiramos a pior parte do pacote Sérgio Moro. Algumas partes ruins ficaram, porque a gente vive uma conjuntura que é uma conjuntura muito ruim nesse país, né? Eleição de Bolsonaro. Mas mesmo assim foi reduzido danos e conseguimos acrescentar coisas que são positivas, como por exemplo o juiz de garantias, né? Um juiz que tem a investigação não é o juiz que julga. Isso é uma novidade importantíssima para a justiça criminal brasileira. E conseguimos criar, por exemplo, a organização da delação premiada. Nós normatizamos a delação premiada, que é importante também para a democracia brasileira. Este texto, com alguns avanços, com a manutenção de retrocessos, mas principalmente com a derrota dos pontos centrais do pacote Moro, é que foi votado ontem. Se nós não votássemos nesse projeto, ou seja, se nós perdêssemos a votação deste novo texto, votaria o texto original do pacote Moro. É isso que a gente precisa entender. Ou era o texto do grupo de trabalho, com esses avanços e com a manutenção de algumas derrotas, ou era o texto do pacote Moro, que era o Estado penal com excludente de licitude. Ou a gente votava um, ou a gente votava outro. Então a gente poderia perder. Então, neste sentido, foi muito importante os 408 votos para garantir este texto e, sim, caracterizar uma derrota para a proposta do Sérgio Moro. Por isso o meu voto foi sim, por isso a gente entende que ao derrotar o pacote do Sérgio Moro com essas características, principalmente a excludente de licitude, não deixa de ser uma vitória. Então, obrigado, é só esclarecimento importante para um dia tão intenso como aquele de ontem. Oi, gente. Pois é, o Marcelo Freixo trouxe aí esses detalhes sobre o pacote anticrime do Moro e essa derrota parcial, é claro, na Câmara dos Deputados. Ainda vai ter a votação no Senado do pacote anticrime do Moro. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu peço desculpas pelo vídeo anterior. Eu tinha colocado o ganho do microfone para aumentar o volume muito alto e isso causou uma distorção do som. Eu espero que agora esteja tudo ok, esteja tudo consertado. E quem viu o vídeo anterior e já sabe o conteúdo, enfim, eu vou reproduzir mais ou menos o mesmo conteúdo nesse vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se no comentário fixado. Bem, eu vou trazer também o nome das pessoas que votaram contra a proposta do pacote anticrime, mesmo depois das modificações que o Marcelo Freixo falou anteriormente, né? Foram Áurea Carolina, Glauber Braga, Ivan Valente, Erundina, Sâmia Bonfim, Talíria Petroni, Érica Cocai, Pedro Uxai e Natália Bonavides. Essas foram as pessoas que votaram contra, mesmo depois das alterações que o Marcelo Freixo se referiu. Eu queria dizer que uma comparação meio óbvia que as pessoas vão fazer é com a reforma da Previdência. Porque vão dizer, olha, essa decisão de você votar contra por ter aspectos negativos, mesmo depois de você ter reduzido a quantidade de aspectos negativos, é uma situação análoga, algumas pessoas vão dizer isso, análoga à da reforma da Previdência, e foi a justificativa utilizada por Tabata Amaral e outros para votar a favor da reforma da Previdência. Mas existe uma diferença muito importante entre o pacote anticrime e a reforma da Previdência. O aspecto mais danoso de todos da reforma da Previdência é acabar com a aposentadoria dos mais pobres. Os mais pobres não têm expectativa de vida de 73 anos. Como a maioria dos mais pobres, ao longo da vida, fica 8 anos sem contribuir, 8 mais 65, no caso dos homens,
das 73, homens pobres da classe trabalhadora não têm expectativa de vida em média de 73 anos, o que significa que para eles a reforma da Previdência acabou com a aposentadoria. O aspecto mais negativo dessa reforma é o excludente de ilicitude, ou como eu gosto de chamar, o excludente de democracia. Esse aspecto foi retirado do pacote anticrime. O que significa que o pacote anticrime teve uma proposta mais modificada e mais derrotada em relação ao Moro do que foi a derrota do Rodrigo Maia e do Guedes no caso da reforma da Previdência. Ou seja, a reforma da Previdência ela é mais agressiva com o trabalhador do que esse pacote anticrime é agora com relação enfim, a perda de direitos fundamentais em uma democracia. Então, tendo isso em vista, a comparação ela não é muito adequada nesse sentido. Uma outra coisa que eu comentei no vídeo que eu agora deixei privado, e eu vou resumidamente comentar agora, é que não se trata apenas de princípios, de uma ideologia em defender que a gente tenha uma descriminalização das drogas e especialmente punições alternativas para crimes não violentos. Se trata de evidências concretas. Os países que têm os melhores índices de reincidência, ou seja, os menores índices de reincidência, são aqueles que tratam de forma humana os presos e que buscam penas alternativas para crimes não violentos e que buscam reabilitação dentro das prisões, ensinar um ofício e tudo mais. Essa estratégia comprovadamente reduz a reincidência e diminui a criminalidade, que tem que ser o objetivo do Estado. A estratégia exclusivamente punitiva e de encarceramento em massa é a estratégia adotada pelos Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo e tem os piores índices de criminalidade em todo o mundo desenvolvido. Então, as evidências mostram que a estratégia que o Moro, que o Bolsonaro querem adotar são um fracasso. Não se trata apenas de uma questão ideológica, não é apenas assim, eu acho mais adequado do ponto de vista humano, embora eu ache sim, que as pessoas sejam tratadas com mais dignidade. Isso é um fator importante, inquestionavelmente. É um princípio republicano, democrático e civilizatório muito importante. Mas além disso, ou seja, além desse princípio, nós temos evidências e dados que a estratégia punitiva proposta pelo Moro com o pacote anticrime inicialmente é uma estratégia que não reduz a criminalidade e que, pior, aumenta o encarceramento e, com isso, aumenta o exército do crime organizado. Quando um Estado tem uma política de encarceramento em massa, ou seja, de ampliar a quantidade de pessoas que são presas por crimes não violentos, com isso aumentando a população carcerária, em vez de tornar a sociedade mais segura, porque na cabeça dessas pessoas você botou um monte de gente na cadeia, você tornou a sociedade mais segura porque os criminosos estão lá. Mas, na verdade, a situação é mais complexa porque nenhuma legislação consegue prender essas pessoas por crimes não violentos para sempre. Elas voltam para a sociedade e como você criou um sistema prisional que não reabilita essas pessoas, que não tem punições alternativas, que não tem outras estratégias de socialização, o que acontece quando elas entram na cadeia é que elas passam a integrar o crime organizado. Elas passam a integrar facções criminosas. A cadeia se torna, como tinha um livro que eu li na época do ensino médio, você vê como as coisas não melhoraram, né? Isso já tem um bom tempo. Comando Vermelho mostra como o Comando Vermelho e outras facções criminosas se tornam, dentro da prisão, a faculdade para o crime. E essas pessoas acabam saindo muito piores do que entraram, né? O cara, um ladrão de comida, que roubou para sobreviver, para comer, sai da cadeia um traficante perigoso ligado ao crime organizado e com conexões com atividades de assaltos à mão armada e tudo mais. Quer dizer, essa é a realidade de uma estratégia desse tipo. Já uma estratégia que busca humanizar as cadeias e que busca
penas alternativas para crimes não violentos e transformar a cadeia num espaço de reabilitação, comprovadamente, isso daí não é ideologia, não é bravata, comprovadamente reduz criminalidade, reduz reincidência e faz com que a sociedade se torne mais segura e menos violenta. Então, nós devemos defender uma política mais humanizada, não só por ser bonzinhos ou por uma questão ideológica, mas por desejar viver em uma sociedade onde o risco de violência e o risco para com essa pessoa seja menor. Às vezes as pessoas dizem assim, André, você está defendendo uma sociedade mais igualitária porque não é você por cima. Não é você que é um ricaço e tal, mas você queria ser, inveja. Né? A direita gosta de usar esses argumentos. E eles não percebem que eu quero uma sociedade igualitária não só para o bem para os outros, mas também para o bem para mim mesmo. Porque eu vou ter menos medo de ser assaltado, eu vou ter menos medo de andar em certos lugares da cidade. Quer dizer, existe um argumento meio que em sentido próprio, individualista, meio egoísta, em favor da justiça. Porque uma sociedade mais justa, é claro que vai me dar muita alegria saber que todo mundo está tendo a oportunidade de se desenvolver. Isso é óbvio. Porque eu sou uma pessoa empática, solidária, como eu espero que todos vocês sejam. Mas não é só por isso que a gente defende essas ideias. A gente defende essas ideias também porque vai ser melhor para a gente. Uma sociedade que tenha menos criminalidade, uma sociedade que tenha mais recuperação e menos reincidência, vai ser melhor para todos nós. Nós vamos ter menos medo. Nós vamos ter mais segurança em relação aos nossos filhos, aos nossos netos. Eu não tenho nem filho nem neto ainda. Mas, enfim, em relação à nossa família, aos nossos amigos, nós vamos viver uma vida com menos receio da violência. E todos nós queremos viver isso. A ilusão que essas pessoas têm é achar que a estratégia punitiva vai resolver esses problemas. É lamentável porque não existem evidências para isso. Os países que conseguiram reduzir a reincidência fizeram exatamente fazendo o oposto do que o que eles defendem. Portugal está tendo um enorme sucesso com a política de drogas descriminalizando. Noruega, Suécia, Dinamarca reduziram dramaticamente os índices de reincidência, humanizando os presídios, penas alternativas, ensinando funções, tratando as pessoas com respeito e procurando tratar, inclusive, suas doenças mentais e cuidando delas. E com isso elas ficaram com melhores chances de sair da cadeia com ofício, com a profissão, para viver uma vida digna. E o número de pessoas que reincidem na criminalidade despencou. Você trata as pessoas com raiva, com vingança, elas devolvem na mesma moeda. Você trata elas com humanidade, elas se tornam mais civilizadas e mais humanas. E isso é provado em todos os países. Então, quando eu defendo uma política humanizada em relação aos presídios, não é porque eu quero ser bonzinho com bandido. É porque eu sei que um dia aquelas pessoas que foram presas vão sair e eu quero que eles sejam cidadãos responsáveis. Isso é possível se nós tratarmos eles e tivermos uma política para recuperar eles para a sociedade. Se nós não tivermos isso, eles vão ser exército do crime organizado e vão ameaçar a ordem pública e a vida de todos nós. Bem, a escolha para mim é clara e era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Aconteceu uma pequena vitória aí na Câmara, uma vitória parcial e uma derrota do Moro. Vamos ver o que é que vai acontecer no Senado. Era isso que eu tinha para dizer. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.